Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Que o Senhor me faça canal de bênção para a sua vida e para a sua família. Que o Senhor me use e me dê paz, te dê paz, nos dê entendimento da sua palavra. Que a palavra de hoje seja uma palavra de transformação, de abertura de caminhos e que para o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que vejamos e nos dê discernimento espiritual para nos livrar de todas as ciladas em nossos caminhos. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, que em nome do Senhor Jesus, que nos livre de todo espírito de engano, de armadilhas no caminho, que muitas pessoas armam coisas, falam coisas, às vezes uma família, uma pessoa, ela está decidida a fazer algo e porque Deus tocou em seu coração e a pessoa não faz, porque ela escuta outras vozes, ela não escuta a voz de Deus, ela escutou, mas ela não colocou em prática, porque para muitas pessoas a palavra dos homens são mais seguras do que a palavra de Deus, porque Deus, a gente não vê Deus. Então, quando você fala para alguém, Deus falou comigo, a pessoa fica duvidando, a pessoa fica pensando, como fazer? Como que escuta Deus falando com a pessoa? Mas quem é espiritual sabe que Deus fala conosco, fala através da sua palavra e o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, ele fala audível. Você escuta a voz de Deus falando com você? A voz de Deus, do Espírito Santo, quando fala conosco, nos dá paz. A voz, aquilo que você vai fazer, você sente paz, porque você escutou a voz de Deus e você vai fazer algo que Deus mandou você fazer. Aí você vai em paz. Mas aquilo que não é de Deus não dá paz. Olha o que foi falado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Tem pessoas que elas ficam numa dúvida, elas ficam com medo e elas obedecem a homens e não obedecem a Deus, porque elas querem agradar as pessoas e elas acabam perdendo grandes coisas em suas vidas. Tem pessoas que já perderam a própria vida porque desobedeceram a Deus e foram obedecer e agradar as outras pessoas. Entraram em carros, jovens entraram em carros de pessoas que estavam embriagados, beberam, e os pais falam: não vão, não faça isso. Aí o jovem vai e faz, porque ele não vai perder a alegria de estar com os amigos. E a voz de Deus falou para o pai, falou para a mãe: avise para não ir, fale para não ir. E a pessoa vai e prefere escutar a voz dos colegas. Aí vai e tem uma cilada. E teve muitos jovens que já perderam a vida. Teve homens que fizeram isso com a própria vida também, que lugares que não era para frequentar, frequentaram e acabaram sofrendo retaliações do inimigo das nossas almas porque desobedeceram à voz de Deus. Tem pessoas que se acham muito dependentes da opinião dos outros. Elas dependem, tem que agradar o outro. Se ela não agradar, ela não se sente bem. Então você tem que ver que você, em primeiro lugar, você precisa agradar a Deus e fugir das ciladas para que você tenha os seus caminhos abertos. Porque Deus fala conosco todos os dias através da sua palavra. E hoje Ele está falando, é um alerta
para que você tenha caminhos seguros, você precisa escutar a voz de Deus e colocar tudo que Deus falou em prática. E não ir pela cabeça dos outros, não escutar o que as pessoas falam. Olha, tem pessoas que nos querem bem de verdade, que amam as nossas vidas, mas tem outras que elas vivem querendo saber o que é que está acontecendo, o que foi que aconteceu na vida de fulano, o que é que o outro fez, o que é que aquela pessoa fez. Ah, mas ela está planejando fazer isso e isso. Ah, mas eu vou ter uma conversa com ela. Aí aquela pessoa que escutou o que você falou para outra, aí vai procurar para conversar, para lhe enganar, para lhe desviar do seu caminho, do caminho certo, do caminho do propósito, aquele, às vezes uma pessoa está toda empolgada com algo que ela vai fazer na vida dela, ela fala com outra pessoa e a pessoa já começa a tirar aquela alegria, a tirar o ânimo. Ah, mas você merece mais, você não devia fazer isso, porque isso aí não é legal para você. Olha, Deus tem mais coisas, tem coisas melhores para você. Às vezes é um trabalho. Sabe que a vida da outra pessoa está prosperando naquele emprego. Aí fala, nossa, como você está trabalhando muito. Você está trabalhando demais. Cuidado, senão você vai acabar com a sua saúde. Aí começa falando, aí a pessoa começa, ah, mas é mesmo. Sabia que eu ando cansado, cansada. Está repreendido em nome de Jesus. Começa a prestar atenção nas coisas de Deus, porque o que Deus tem para as nossas vidas é maior e melhor e tem a proteção de Deus. Quando as pessoas começam a desobedecer a Deus, elas tiram da vida delas a proteção. Olha o que aconteceu com o homem de Deus. Deus enviou ele para um lugar. Ele cumpriu a missão que Deus tinha dado para ele, mas Deus falou, quando terminar a missão, não coma nem beba naquele lugar. Não faça isso e também não volte pelo mesmo caminho. E quem escutou sobre o homem de Deus, o que o homem de Deus tinha feito naquela cidade, um profeta velho. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 em diante. Escuta o que aconteceu. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que dissera o rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos filhos, selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo de uma grande árvore. E lhe perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta, como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus
Acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Aí depois o profeta idoso que mentiu para ele, pegou o corpo dele e enterrou em uma sepultura que era dele, que ele já tinha. E o profeta, o homem de Deus, ele perdeu a vida, o profeta novo. Deveria ser jovem, inexperiente, escutava a voz de Deus, era obediente a Deus, mas desobedeceu a Deus, preferiu acreditar naquele homem só porque ele falou que era profeta. Cuidado com pessoas que falam bonito, que falam coisas para te agradar e que você pode ser de qualquer jeito. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Nós temos que ter primeiro o temor do Senhor. Sabedoria, pedir sabedoria a Deus, porque a sabedoria, o princípio dela, a primeira coisa que ela faz na nossa vida é ter o temor do Senhor, é respeitar as coisas de Deus, quando Deus fala. Então, escuta a voz de Deus. A palavra de hoje é para que você escute a palavra de Deus. Escute o que Deus fala, não o que as pessoas falam. Não escute conselho de qualquer pessoa, porque tem pessoas que estão fazendo levando a vida de qualquer jeito. E a nossa vida, ela não pode ser de qualquer jeito, porque quando a gente faz de qualquer jeito, no caminho podemos encontrar armadilhas. Que o Senhor nos livre de todas as armadilhas. Que o Senhor nos dê coragem e fé e caminhos abertos, caminhos livres, que não haja nenhum homem mentiroso, uma mulher mentirosa no nosso caminho, que o Senhor tire, porque tem pessoas que só a misericórdia de Deus hoje em dia. Às vezes você vê uma pessoa, você fala, nossa, essa pessoa é uma pessoa idônea, e de repente, olha o que o profeta velho fez com o profeta novo. Ele era um profeta velho e ele já sabia, ele estava com inveja daquele homem, do homem de Deus. A inveja, ela faz com que as pessoas percam simplesmente a compostura, percam a cabeça e não aceitem que o outro cresça, porque ele viu que aquele homem de Deus fez uma grande obra na cidade e ele foi embora. Ele já estava no caminho dele, ele estava em paz e ele ia embora, mas ele caiu numa cilada. Que o Senhor nos livre de toda e qualquer cilada em nossos caminhos, que os nossos caminhos sejam abertos, que o Senhor só abra portas boas para nós e feche. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Quando você for para um lugar que você sonhou muito, que você quis muito e a porta se fechar para você, é livramento de Deus. Se um relacionamento que você achava que poderia dar certo com aquela pessoa e Deus tirar essa pessoa, foi livramento de Deus. Pessoas se afastando da tua vida, agradeça a Deus. Livramento de Deus. Caminhos abertos a isso. Deus tira pessoas erradas, Deus tira ciladas do nosso caminho. Às vezes não entendemos e falamos, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa, por que Deus tirou essa pessoa do meu caminho? Eu gosto tanto dela. A pessoa se afasta do nada, de repente muda, de repente você não entende o porquê e a pessoa não quer mais conversa com você. É porque Deus tirou, é porque Deus te deu livramento. Tem pessoas que vão para a vida das outras com intenção só de saber o que elas estão fazendo para elas poderem atrapalhar e ver os projetos morrerem. Aquele homem, ele perdeu a vida, ele perdeu tudo que ele tinha de melhor. Ele era um profeta, ele era um homem usado por Deus. Quantas pessoas usadas por Deus, o inimigo não arma ciladas, justamente para que a obra de Deus não aconteça, não caia em ciladas.
Deus está falando até com pastoras aqui, pastores. Eu não sei, eu estou falando o que Deus quer que eu fale. Não escute, não desanime, continue, porque a obra que Deus está entregando em tuas mãos vai crescer. O que você já tem vai crescer, que quando olharem vão dizer, foi Deus, porque tem pessoas atrapalhando vidas de pessoas que são de Deus. Não escute o que estão falando a respeito da tua obra, do que Deus te entregou. Presta atenção. Pais e mães também prestem atenção. Conversem com seus filhos e mostrem essa oração. É tempo de salvar jovens, é tempo de salvar vidas, é tempo de salvar igrejas, é tempo de salvar a obra de Deus. Pessoas que estão na obra são atacados. Então vamos orar o Salmo 91 para que o Senhor nos livre de toda maldade, de toda perversidade humana e espiritual. Gente, eu estava assistindo, eu peço a Deus em nome de Jesus que não se livre de toda maldade humana e espiritual. Eu assisti um jornal hoje, eu escutei umas coisas que eu nem vou falar aqui, mas que precisamos orar contra a violência e pedir proteção para as nossas vidas em todo e qualquer lugar, principalmente em aglomeração de pessoas. Tenham cuidado, meus irmãos, minhas irmãs. Preste atenção na palavra de hoje. Cuidado dos lugares que vocês andam na rua, porque precisamos orar e pedir livramento para Deus. Vamos orar, ore comigo, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, de toda perversidade humana, de todo homem sanguinário e da maldade espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu oro já pedindo, agradecendo pelas nossas vidas, pedindo proteção para as nossas famílias, nossas vidas, nossas crianças e os nossos animais, e principalmente crianças em situação de risco e os animais de rua, animais que estão sendo maltratados em todo e qualquer lugar. Que o Senhor envie seus anjos poderosos e proteja todo aquele inocente, as crianças e os animais que não podem se defender. Nos abençoe o Deus Todo-Poderoso,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, hoje e sempre. Amém.